Graça e a paz de Cristo seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9 até o verso 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Senhor Deus, oriente-nos em Tua palavra. Primeiramente, ó Deus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor se serviu de registrá-la, de deixá-la por escrito para que nós pudéssemos estudá-la, conhecê-la e em conhecer a Tua palavra, conhecer ao Senhor, conhecer o plano do Senhor para a nossa vida, a Tua vontade para nós. Por esta razão, Pai, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que abra os nossos olhos diante da Tua palavra, abra o nosso coração e nos dê, ó Deus, a graça de sairmos daqui hoje edificados, fortalecidos, confortados, confrontados pela Tua palavra, Senhor, que nos santifica, porque ela é a verdade. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Temos visto no capítulo 4 de Eclesiastes, Salomão falando contra o pecado da ganância. E quando ele fala sobre o pecado da ganância, ele mostrou para nós outros pecados que acompanham a ganância, como a opressão do mais forte pelo mais fraco, a inveja, a preguiça, pecados que acompanham o pecado da ganância. E por essa razão nós devemos lutar contra esse pecado, não devemos ser gananciosos. Salomão, a partir do verso 6, ele apresenta algumas 3 comparações que nos ajudam a lutar contra o pecado da ganância. Semana passada nós vimos do versículo 6 ao versículo 8 o contentamento versus o descontentamento. Nós vimos que é importante que nós vivamos contentes com o que Deus tem nos dado, administrando bem as coisas que Deus tem nos dado. Se Ele nos abençoar a ponto de enriquecermos e obtermos mais coisas, que usemos isso para a glória do Senhor. Vimos isso semana passada. Vimos também um exemplo triste de um homem solitário, não tem parente, não tem filho, não tem sobrinho, não tem ninguém por ele. E ele trabalha, acumula muitos bens e em momento algum ele se dá conta da loucura que é a vida dele, porque ele está enriquecendo, mas para quem? Para quem? Se ele não tem ninguém. E vimos que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem a presença de Deus na nossa vida. Vimos que é melhor o pouco, poucas coisas em nossas mãos, se Deus for o tudo da nossa vida, do que o contrário, do que termos tudo e não termos Deus. E agora, a partir do verso 9, Salomão então nos mostra mais uma comparação que ele faz. E nessa comparação, ele vem nos mostrar que uma vida compartilhada é muito melhor do que uma vida solitária. Então aqui ele coloca a vida compartilhada versus a vida solitária. Esses versículos são os prediletos nos casamentos.
Certamente você já foi em algum casamento que o pregador, o pastor, usou esse texto para falar de casamento. E não há nada errado nisso. Ele também se aplica ao casamento. Mas um princípio de interpretação das Escrituras é observarmos se essa ideia está realmente presente aqui. Por exemplo, em momento algum ele usa a palavra casamento. Em momento algum ele fala de casal, né? De família. Ainda que esses princípios também se apliquem ao casamento, à família. Mas então eu quero, já partindo no início aqui desse texto, mostrar para você que esse texto ele fala muito mais do que sobre casamento. Também sobre casamento, mas ele vai falar também sobre o companheirismo entre amigos. Ele fala também sobre o amor fraternal entre os irmãos em Cristo, a importância da comunhão. Também se aplica ao nosso viver como igreja de Cristo, como família, marido, mulher, filhos, como irmãos em Cristo, como irmãos de sangue, né? Famílias que têm mais de um filho, você tem que ensinar os seus filhos a serem parceiros da aliança, e não inimigos, e não um disputando com o outro. É tão triste isso, né? Quando você vê uma família toda destruída porque um irmão é inimigo do outro, um irmão ele disputa com o outro irmão, é triste isso, né? Mas é tão belo quando você vê a família toda sendo criada para ser uma unidade na presença do Senhor. Isso é lindo. E é isso que Deus quer para nós. Então, quando olharmos para esse texto, ao falarmos da vida solitária, eu não vou me referir apenas aos celibatários, a quem decidiu pelo celibato. Não. É possível você, vivendo numa família, ser uma pessoa solitária. É possível você, estando nesta igreja, na comunhão com os irmãos, você viver uma vida isolada, solitária. E eu quero mostrar para você a vantagem de uma vida compartilhada e o perigo de uma vida solitária. Então vamos colocar uma contra a outra aqui. Então, Deus não nos criou para uma vida solitária, e isso foi constatado logo lá no Éden. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 2:18. O que Deus diz lá? Gênesis 2:18. Eu vou pedir para a congregação ler junto comigo. Gênesis 2:18. Não é bom, vamos? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom. Interessante que na criação, Deus criou o primeiro dia, as coisas do primeiro dia, do segundo, do terceiro, e no final de cada dia sempre dizia: e viu Deus que era muito bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando no sexto dia, no último dia da criação, ele termina dizendo: e viu Deus que era muito bom. Mas tinha um não era bom na criação, não que a criação tivesse com defeito. Deus olhou para o homem e viu: não é bom o homem viver sozinho. Lembre que a palavra bom em hebraico, tov, significa adequado. Não é adequado um homem viver sozinho. Não é adequado uma vida solitária. Então eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Preste atenção, Deus não criou uma auxiliar para o homem. Auxiliar é função. Auxiliadora é identidade. E aí eu quero dizer para as irmãs, não se sintam inferiorizadas por isso. Ah, mas se eu sou auxiliadora do meu marido, então quer dizer que eu sou abaixo dele. Não, não se sinta inferiorizada, não. A palavra auxiliadora no hebraico é a palavra ezer, ou ezer, que é um dos nomes dados para Deus. Ebenezer, Eliezer. Eliezer significa ele é Deus. Deus é ajudador, Deus é socorro, Deus é a nossa ajuda. Ezer significa auxílio, ajuda. Então veja bem, Deus não se rebaixou por ser nosso ajudador. E Ele não se vê como inferiorizado por isso. Irmãs, vocês têm o privilégio de, na função de vocês como auxiliadoras,
auxiliando os seus maridos, é algo que Deus é para o seu povo. Não que estou dizendo que vocês serão Deus, não é isso, mas a ação de vocês na vida do seu esposo é tão importante que nos faz lembrar que Deus faz exatamente o mesmo pelo seu povo. Então não se veja como inferior ao seu esposo. Pelo contrário, ser auxiliadora, idônea. A palavra idônea, esse adjetivo, significa qualificada, capacitada. Prosseguindo, a Bíblia não trata a solidão com simpatia. Ela não olha para a solidão, para uma vida solitária, como algo louvável, algo adequado. E mostra que uma vida solitária é regida pelo egoísmo. Muito cuidado. É muito mais fácil quando você é uma pessoa isolada, vive sozinho, não quer ninguém por perto, quer viver a sua vida sozinho, solitário. Cuidado. Você tem grande propensão de cair no egoísmo, se é que já não caiu. Provérbios 18, verso 1. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 18, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse, típica atitude de quem é egoísta. E ele insurge-se, rebela-se ou rejeita a verdadeira sabedoria. A nova versão transformadora, uma versão da Bíblia chamada Nova Versão Transformadora, ela traduz esse versículo assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Quanto mais a pessoa vai ficando sozinha, mais esquisita ela fica. Mais inadequada ao convívio ela fica. Ela não consegue se adequar ao convívio com ninguém. Quanto mais a pessoa se isola, mais estranha ela fica, mais dificuldade de se relacionar ela tem. E isso é perigoso. Porque a Bíblia diz que o solitário, ele só busca o seu próprio interesse. Ele não quer ser incomodado por ninguém. Ele não incomoda ninguém também. Mas ele não quer incomodar, não quer que ninguém o incomode. Então, para que ninguém o incomode, o que ele faz? Fica longe de todo mundo. Se isola. Cuidado. O egoísmo é pecado. O solitário ouve apenas a própria voz, e de tanto ouvir a própria voz, ele se vê como lei para si mesmo e ninguém mais importa para ele. Não importa nem mesmo o que Deus diz, porque o que importa é o que ele pensa. Fazendo uma paráfrase ao que é dito aí fora, né? Meu corpo, minhas regras. O solitário diz, minha vida, minhas regras. Quem manda sou eu. Isso é complicado. Isso é complicado, porque Deus não te fez para viver sozinho. Quando eu falo viver sozinho, não estou falando aqui só com relação ao casamento. Como eu disse logo no começo. Se você se isola da comunhão com os irmãos, se você em casa se isola dos seus, se você, entre os seus irmãos de sangue, você se isola e não quer papo com nenhum deles, não quer nenhum deles por perto, o seu cantinho você tem até na porta do seu quarto. Você deu um jeito de conseguir uma placa de proibida a entrada e colocou lá na porta do seu quarto para que ninguém entre. Tem gente que faz isso. Cuidado. Você está trilhando um caminho perigoso. Perigoso. Mas como eu disse, eu quero mostrar para você como que a vida compartilhada é muito melhor. E eu quero mostrar aqui no texto de Eclesiastes algumas vantagens, alguns benefícios, algumas bênçãos de uma vida compartilhada. Primeiramente, quem tem uma vida compartilhada, quem compartilha a sua vida com outra pessoa, tem melhores resultados. Tem melhores resultados. Melhor, diz o verso 9, melhor é serem dois do que um,
porque tem melhor paga do seu trabalho. Em se tratando de coisas materiais, Salomão disse, menos é melhor. No passado nós vimos isso. Em se tratando de coisas materiais, é melhor você ter apenas um punhado de descanso do que as duas mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Em se tratando de coisas materiais, menos é mais. Mas em se tratando de relacionamento, Salomão fala justamente o contrário. Mais é melhor. Mais é melhor. É melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que apenas um. Um casal que trabalha e administra juntos os recursos que tem, é melhor, pois valem mais dois juntos do que um sozinho. Uma vez que o esforço dos dois consegue melhores resultados. Meu avô paterno, Zé Ângelo, ele dizia assim, porque ele vive, na época dele, o marido era uma sociedade agrícola, então o marido, ele trabalhava o ano inteiro na lavoura e colhia a lavoura e aquela lavoura servia para sustentar, para manter a família, o arroz, o feijão, o milho, e ele guardava e ia administrando. Então, ele dizia o seguinte ditado, o marido jogando com uma pá para dentro de casa uma vez por ano, ele não dá conta de uma esposa que não administra bem, jogando com uma colherzinha o que ele colocou para dentro de casa. Ela, todos os dias, com a colherzinha jogando fora, o marido não dá conta de equilibrar as contas ali. O que ele quis dizer é o seguinte, não adiantava ele o ano inteiro trabalhando de sol a sol, trazer um montão de milho, arroz, feijão para dentro de casa, e cabia à esposa ir administrando durante o ano em pequenas doses. Antigamente não tinha geladeira, na casa da vovó tinha dispensa, que era um quartinho pequenininho. E o milho, o arroz, o feijão era guardado em grandes caixões, caixotões enormes, no porão da casa. E aí a minha avó, de tempos em tempos, ela descia, pegava um punhado que desse para a semana inteira e levava para a despensa. E ali na despensa, ela diminuía a quantidade. A cada dia, ela administrava a quantidade de cada dia. Ela não levava o caixotão todo de arroz para dentro de casa. Quem fazia isso era o meu avô, que uma vez por ano enchia os caixotões lá do porão. E a minha avó, então, todo dia, com pequenas doses, tinha que saber administrar, porque a colheita tinha que dar não só para a alimentação da família, como também sobrar para a plantação do ano seguinte. Senão não ia ter semente para plantar. Então, uma mulher com pequenas doses, mal administradas, o marido não conseguiria sustentar a casa, mesmo que ele jogasse grandes quantidades uma vez por ano, na hora da colheita. É uma sabedoria simples, da roça, mas é verdadeira. Se o casal trabalha junto, se o casal administra junto, se o casal compreende, que a renda é da família, mas as dívidas também são da família, as despesas também são da família. O marido não pode sair comprando o que ele bem entender ou fazendo a sua vontade como bem entender, porque se ele comprar algo, vou falar de uma coisa que eu gosto muito, vara de pescar, eu gosto de pescar. Se eu quiser comprar aquela carretilha, aquele molinete da marca Shimano com não sei quantos rolamentos, e tudo mais e tal, se eu quiser comprar aquele brinquedinho, eu posso comprometer o orçamento da família. Se eu não me planejei para comprar, mas é Black Friday, Teve muita gente que ficou no Black aí por causa da Black Friday, A Black Fraud aqui no Brasil, tudo pelo metade do dobro do preço, É o Brasil. E a gente caiu, muita gente caiu nessa, então cuidado. O marido não pode olhar para o sustento que ele traz para dentro de casa e dizer assim, sou eu o mantenedor dessa casa, é meu, eu é que mando. Não. Se entrou pelas portas da casa, seja a colheita do meu avô, em grãos, seja o seu salário, seja como for, entrou pelas portas da sua casa, é da família.
A família tem que administrar junto. Os filhos têm que saber quais são as contas da casa. Eu vejo que muitos maridos erram no zelo de querer administrar bem a própria casa, eles não deixam a esposa a par da situação financeira. Eles não deixam os filhos a par da situação financeira da casa. E aí, acham que estão nadando em dinheiro quando vão ver estão nadando em dívidas. O marido e a esposa têm que trabalhar juntos, é melhor serem dois do que um. Mas isso também se aplica à amizade entre irmãos, entre amigos. É melhor você ser dois do que um. Porque tudo que você fizer tem melhor paga. Na matemática divina, nós, quando dividimos, não diminuímos, não subtraímos, nós multiplicamos. Na matemática divina, quando eu divido algo com o meu irmão, com alguém, eu não estou diminuindo o que eu tenho, eu estou multiplicando a bênção do Senhor, multiplicando a bênção que Deus me deu. Matemática divina é assim que funciona, a matemática de Deus é diferente da nossa. Não são duas pessoas com duas metades, mas duas pessoas com o tudo que Deus deu a cada uma. No momento em que eu dividi com você o que eu tenho, o tudo de Deus para mim e o tudo de Deus para você, agora não são mais duas metades, mas são o tudo para cada um. Dobrou, multiplicou. É assim que nós devemos ver. Corações que sabem compartilhar com outros aquilo que eles têm, caminham mais leves, com menos peso desnecessário. Sabe por que a nossa vida é muitas vezes pesada? Sabe por quê? Porque a gente está carregando muito peso, muita coisa desnecessária. Era só a gente deixar de ser egoísta, só a gente deixar de ser ganancioso e repartir o que a gente tem, que a nossa carga começa a ficar mais leve, literalmente. Literalmente. Você chega com as compras do mês em casa, as duas mãos abarrotadas, e se você, como eu, mora num apartamento que não tem elevador, aí vai subir as escadas ali, aquele monte de sacola se equilibrando num corredorzinho estreito, né? Bênção de Deus, consegui fazer a compra do mês, que bênção, né? Aí vem a minha esposa ou vem a minha filha, descem as escadas, me encontram no caminho e dizem assim, vamos repartir? Dou algumas sacolas para elas, alivia o peso. Mas isso vale também para as outras situações da nossa vida. Às vezes nós nos sobrecarregamos com coisas desnecessárias, que estando conosco são desnecessárias, mas no momento em que nós repartimos e damos a outro, para outra pessoa, aquilo será necessário, será útil. Mas comigo ela está desnecessária, por quê? Porque eu não estou precisando dela, mas ela está fazendo peso nas minhas costas. E é por isso que uma pessoa solitária não é bom. Geralmente, se a pessoa solitária está sobrecarregada de muitas coisas, quer sejam materiais, emocionais, espirituais, sobrecarregadas, e ela não divide com ninguém. Então, primeiro benefício, melhores resultados. O segundo benefício, ajuda mútua. Diz o verso 10, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Ajuda mútua. A vida é um terreno escorregadio, cheio de perigos e obstáculos. Às vezes, nossas quedas se devem por erros, pecados que nós cometemos. Mas às vezes não. Às vezes as nossas quedas se dão pela maldade dos outros. É alguém pondo o pé na nossa frente, pondo uma armadilha para cairmos. Tem sempre alguém fazendo mal para nós. Seja como for, quem está sozinho sofre muito mais para se levantar, tem muito mais dificuldade. Tem muito mais dificuldade. E às vezes nem mesmo consegue se levantar mais. Quantas pessoas que caíram e nunca mais se levantaram,
Mas você pode ver, geralmente, não estou dizendo que essa é a causa, sempre é essa a causa, mas geralmente é porque essa pessoa vive solitariamente, ela não tem amigos, não tem companheiros, não tem pessoas para ajudá-la a se levantar. E ela se prostra de vez. Esses dias eu recebi uma notícia muito boa. Minha irmã, que já vem sofrendo há um bom tempo com Alzheimer, nova, 64 anos, sofrendo com Alzheimer severo, ela já nem mais se lembra de quem ela é. Ela, infelizmente, caiu nesses dias. Alguns meses ela caiu e quebrou o fêmur. E olha que não tínhamos esperança de que ela voltasse a andar. Recebi a notícia que ela está andando. Graças a Deus. Está andando. Está se recuperando, está andando. Mas sabe por quê? Porque 24 horas por dia tinha alguém cuidando dela. Meu cunhado, pessoas que ele contratou para cuidar dela. 24 horas por dia tinha alguém do lado dela, porque ela mesma não podia, se ela quisesse se levantar, ela poderia causar outro dano ainda maior. Então a pessoa tinha que ficar o tempo todo de olho nela ali, não podia dormir do lado dela. Tinha que ficar atento o tempo todo. Mas por que ela voltou, está voltando a andar? Porque tinha alguém do lado dela, cuidando dela. Isso vale para todos os nossos relacionamentos. Me vem à mente aqui o caso de Barnabé. Eis um personagem do Novo Testamento que é pouco falado sobre ele. E é uma pena, porque a vida de Barnabé é um exemplo para nós. Barnabé foi um grande servo de Deus, um homem muito importante para o cristianismo, para a nossa fé. Começando pelo fato de que Barnabé, quando Saulo se converteu a Cristo, o perseguidor se converteu a Cristo Jesus, todo mundo estava com medo. Ele está armando para a gente. Paulo está armando esse tal de Saulo aí. Até então ele era chamado de Saulo, né? Esse Saulo é o perseguidor, o severo perseguidor da igreja. Esse homem é perigoso e ele está fingindo conversão. Não vão ficar perto desse homem, não. Ninguém acreditou em Saulo no começo. Mas teve uma pessoa que fez diferença. Barnabé. Tanto que o nome dele significa filho da consolação. E Barnabé abraçou Paulo, acompanhou Paulo nas igrejas por onde ele passou e disse: podem confiar nesse homem, ele é um irmão em Cristo. Ele saiu da linha dos perseguidores para ser agora um perseguido por causa de Cristo. Ele está conosco, ele é dos nossos. E Barnabé fez uma diferença enorme na vida de Saulo. E aí os dois tiveram, movidos pelo Espírito Santo, a ideia de plantar igrejas, saírem pregando o Evangelho. E assim surgiu a primeira viagem missionária. E aí um jovem rapaz chamado João Marcos, sobrinho de Barnabé, parente de Barnabé, falou: eu vou com vocês. E como todo jovem afoito, como todo jovem decidido, né, cheio de gás, aquele pique todo, lá foi João Marcos com Barnabé e Saulo. Mas nem na metade da viagem eles chegaram, João Marcos picou a mula, como diz o mineiro. Desertou, pulou fora. Paulo ficou furioso com isso. Mas tudo bem, deixa o rapaz. Jovem, fazer o quê, né? Deixa para lá. Voltaram da viagem, prestaram contas à igreja, e aí Saulo, que agora já é chamado de Paulo, disse para Barnabé: está na hora da gente voltar e confirmar o trabalho e sair novamente visitando as igrejas e evangelizando e tudo mais. Barnabé: legal, eu gostaria de ir lá para a minha ilha de Chipre, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que nós vamos fazer e tal. E quem que aparece agora para ir junto com eles? João Marcos. Eu até imagino a cena, a Bíblia não descreve como foi, mas eu imagino a cena, aquele jovem já acanhado, né, por ter pisado na bola. Olha, eu gostaria muito de ir com vocês. Paulo, desertor no meu barco não sobe. Aqui comigo não. Aí Barnabé: para com isso, Saulo. Paulo, dá uma chance para o rapaz. Jovem assim mesmo.
Já dobramos o cabo da Boa Esperança. Nós vamos precisar de alguém para substituir a gente. Deixa o rapaz, Paulo, deixa ele. Deixa o jovem João Marcos. Não. Ô, Barnabé, não insiste. Eu sei que ele é parente seu, eu sei que você gosta dele, mas não insiste, rapaz. Ele já deu provas de que não dá. Eu imagino. A Bíblia diz que houve tal desavença entre os dois. Então, se você acha que eu estou exagerando aqui no diálogo, eu creio que foi pior ainda. Houve uma desavença tal entre os dois que dividiu a equipe missionária. Dividiu aquela equipe tão preciosa. Mas lembra que eu disse que 2 é melhor do que 1? Bem, agora não é mais uma equipe, agora são 2. Paulo pegou Silas, vem comigo, Silas. Também chamado de Silvano, vem comigo. E Barnabé falou, então tá bom, eu vou para onde eu queria ir, para a ilha de Chipre, e vou levar meu sobrinho comigo. Vou levar João Marcos comigo. Olha o que Barnabé fez. Mas Barnabé também devia ser um pouco mais enérgico com o rapaz, né? Não fosse a generosidade, não fosse a paciência de Barnabé. Não só Paulo teria tido um grande prejuízo, como a igreja de Cristo teria. Deixa eu te explicar. No final da vida de Paulo, na segunda carta dele a Timóteo, ele escrevendo para Timóteo, pedindo, Timóteo, vem depressa ter comigo, porque meus dias já estão contados, a qualquer momento eu serei executado. Vem depressa, mas venha, traga a capa, está frio aqui, traga os manuscritos, tem muita coisa para escrever ainda, e eu preciso trabalhar antes de morrer. Olha que coisa. Mas traz também a Marcos. Traz João Marcos. Ele me é útil para o Evangelho. Ué. O João Marcos, o desertor, agora é útil para o Evangelho? É. Sabe por quê? Porque Deus trabalhou o coração de João Marcos. E João Marcos veio a ser um instrumento importante na causa do Evangelho. Tão importante, sabe, para nós. Você sabia que o segundo evangelho que leva o nome dele foi ele que escreveu? Mas pastor, é o menor dos 4 evangelhos, né? Tão pequenininho. Até nem faria falta se não tivesse o evangelho de Marcos. Fala isso para Mateus, que Mateus pesquisou em João Marcos. Pesquisou no evangelho de Marcos. Fala isso para Lucas. Lucas fez uma curada investigação, uma curada pesquisa. Você acha que ele não usou o evangelho de Marcos para poder escrever o dele? Gente, a gente precisa ter compaixão. Ser 2 é melhor do que ser 1, porque tem ajuda mútua. Barnabé é um exemplo para nós, e nós devemos seguir o exemplo desse homem. Uma terceira bênção, um terceiro benefício de você ter uma vida compartilhada, e quando eu falo, repito, não estou falando só sobre casamento, embora seja o mais importante, mas não estou falando só sobre casamento. Eu estou falando para nossa comunhão entre irmãos, irmãos de sangue na família, compartilhando a vida, o marido e a esposa, tudo isso. Terceira bênção, terceiro benefício, conforto nas dificuldades. Conforto nas dificuldades. Diz o verso 11, também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Conforto nas dificuldades. A dificuldade descrita aqui é o frio. Mas a vida tem muitas outras dificuldades, não é mesmo? Mas a dificuldade que foi ilustrada aqui é a do frio. Olha, você passar uma noite fria, sozinho, numa cama, é dureza. Mas se tiver alguém com você, um aquenta o outro, um aquece o outro. Está falando de casamento, pastor? Não está falando de casamento. Aqui está falando de intimidade. Sim, se aplica ao casamento, com certeza. É mais fácil aplicar esse versículo ao casamento, né?
É mais fácil, concordo com você. Mas o que está implícito aqui é a intimidade. A verdade sobre a intimidade. Para dividirmos algo tão pessoal, uma cama, com alguém, é necessário um certo grau de intimidade. Né? Famílias, é muito comum dois irmãos dormirem juntos, irmãos, né? Crianças ali dormindo juntos na mesma cama, é muito comum isso. Né? Uma das coisas mais gostosas que a paternidade me deu foi quando a minha filha, bebezinha, pequenininha, eu dormia com ela. Eu ia pôr a minha filha para dormir, a minha esposa chegava lá, quem estava dormindo era eu. Era a minha filha que me punha para dormir. Né? É uma das coisas mais gostosas da vida. Um dia de frio, tem coisa mais gostosa, né, Lourdes, do que estar aninhada ali com os filhos no frio? Não é bom? É bom demais, é gostoso. Mas a vida não é só frio, que é a dificuldade da vida. Tem muitas outras dificuldades. Seja qual for, não tem coisa melhor do que o conforto de uma pessoa íntima, de uma pessoa próxima a você, te ajudando a enfrentar essa dificuldade. É uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus quando você está passando pelo luto, você perdeu um ente querido, e uma irmã ou um irmão querido vem e te acolhe, e o calor que ele te dá não é só o calor ali, como esse da cama, do frio na cama, mas o calor da alma, o calor do amor. É bom demais, é maravilhoso. Viver sozinho é horrível. Não ter ninguém para te consolar, não ter ninguém para compartilhar a sua dor, é terrível. É terrível. Pensando assim, a intimidade com uma pessoa também traz calor à nossa alma. O solitário leva a vida com mais frieza e insensibilidade. Por isso a sua vida é triste. Por isso ele é triste. É uma vida fria. Imagina a Terra, o planeta Terra, sem o calor do Sol. Que horrível seria. Né? Por fim, a quarta bênção, o quarto benefício de uma vida compartilhada, proteção nos perigos. Proteção nos perigos. Diz o verso 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ah, pastor, agora está falando do casamento. Cordão de 3 dobras, marido, esposa e Deus. Agora está falando sobre o casamento. Também não. Se aplica ao casamento. Também. Mas não é sobre o casamento. Aqui, o que Salomão está dizendo é o seguinte: se 2 é melhor do que 1, 3 é melhor do que 2. É isso que ele está dizendo. Se dois juntos é melhor do que um sozinho, 3 é melhor do que 2. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Na caminhada da vida, encontramos opositores, pessoas que se levantam contra nós. Se você estiver sozinho, você pode até resistir. Você pode até vencer os seus opositores. Mas se forem 2, o opositor vai ter um pouquinho mais de trabalho. Vai ter trabalho dobrado. E é nisso que eu vejo muitas vezes casamentos, amizades, comunhão entre os irmãos, muitas vezes sendo comprometidos e sendo danificados, porque as pessoas não valorizam a companhia de alguém. Não valorizam o ter um companheiro, o ter companheiros na jornada. Eu gosto muito daqueles filmes ou aqueles documentários sobre a vida selvagem.
E é interessante que você vê que os predadores, eles têm um bando de zebras, de gnus ali, e um bando de leões vai atacar aquele bando. Mas eles são muito mais numerosos do que os leões. O que os leões fazem? Dão um jeito de separar um do bando. Faz aquela muvuca, faz aquele barulho todo, aquela anarquia toda, é gnu saindo para lá, é zebra para cá, e aquela correria toda, e de repente um fica ali no meio descuidado, e é esse que eles vão em ataque. Não deixa de ser a mesma coisa conosco. É muito mais fácil Satanás derrubar solitários do que pessoas que estão na companhia de uma família, da igreja, de amigos verdadeiramente cristãos. Não adianta também você se cercar de um monte de amigos tranqueiras, né? De um monte de amigos que não valem um piruá. Sabe o que é piruá? Os mineiros sabem. Piruá é aquele milho da pipoca que fica no fundo, que não estoura. É o piruá. Não vale nada aquilo, não serve para nada. Tenta comer aquilo para você ver. Vai só a obturação embora. Você vai quebrar os seus dentes. Não coma. Então não vale um piruá. Não adianta você se cercar de um monte de amigos que não valem um piruá. E aí não vai adiantar, porque eles vão deixar você na mão. Eles se revelarão amigos da onça. Mas na igreja de Cristo não deve ser assim. Não deve ser assim. Um casal unido resiste aos ataques de Satanás, tentando levá-los ao adultério e ao divórcio. Um casal se divorcia, se separa, ou o adultério entra na vida do casal quando o casal deixa de ser uma unidade diante de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que quando o homem deixa o seu pai e mãe e se une à sua esposa, os dois se tornam uma só carne. São duas pessoas, mas aos olhos de Deus são uma só carne, uma unidade. Quando o casal deixa aquilo que Efésios 5:33 fala, o marido deixa de amar a esposa e a esposa deixa de respeitar o marido, começa então a divisão. E Satanás, ele é mestre em aproveitar brechas. Quando a Bíblia fala, nem deis lugar ao diabo, lá em Efésios 4:20, está dizendo isso. Não dê espaço, não dê brecha para o diabo, porque ele sabe como aproveitar uma brecha para fazer estrago. Um casal que anda junto, e está junto, e anda na presença de Deus, e um tratando o outro com amor e com respeito, não dão brechas para o diabo. Divórcio, adultério, passarão longe. E outras coisas mais que podem destruir um casamento. Na comunhão da igreja, encontramos estímulo ao amor e às boas obras. Vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 24. Falando agora da realidade como irmãos em Cristo, aqui como igreja. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 10, 24 e 25. Especialmente o verso 24. Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros. Espera aí, o que significa considerar uns aos outros? O que significa eu ter consideração por você? Eu não vou fazer isso por consideração ao Wisler. Mas por que eu não vou fazer isso? Por que eu tenho consideração pelo Wisler? Porque o Wisler me é importante. Ele é uma pessoa importante para mim. Eu vou fazer isso porque a Miriam me é importante. Agora, qual das duas? Né? Tem as duas aqui, né? A irmã Miriam e as Beck e a irmã Miriam. As duas são... Pronto. As duas são importantes. Eu vou fazer isso por elas, por quê? Porque elas me são importantes. Eu as considero, eu tenho consideração por elas. É isso que o autor sagrado está dizendo. Consideremo-nos. Coloque os seus irmãos acima de você.
Consideremos-nos uns aos outros. Então, enquanto você está fazendo isso, enquanto você está considerando os seus irmãos também estão considerando você. Não fique com medo. Mas se eu fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Fica tranquilo. Alguém vai fazer por você. Você está em casa. Você está em casa. Fica tranquilo. Mas o que ele diz? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras. O amor é algo que tem que ser estimulado em nós. Se você é crente em Cristo Jesus, pare de orar dizendo assim: Senhor, me dê mais amor pelo fulano de tal, pela fulana, é uma pessoa tão difícil, me ajude, me dê mais amor. Pare, você está orando errado. Porque se você recebeu o Espírito de Deus, Romanos 5, versículos 4 e 5 diz: se você recebeu o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus foi derramado em seu coração. Então você não é crente. Ou então você não tem um Espírito Santo. Opa, aí a coisa fica difícil, né? Opa! Mas se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ame e diga: Senhor, eu quero obedecer o Senhor amando o meu irmão, amando a minha irmã. E o amor e as boas obras, eles são estimulados. Nós devemos estimular uns aos outros. Primeiro eu tenho que considerar você alguém importante para mim. Há pouco a gente cantou, né? Eu preciso de ti, querido irmão precioso. É mesmo? Você cantou isso com sinceridade? A igreja é importante para você mesmo? E como que você mostra que a igreja é importante para você? Como que você mostra que o amor e as boas obras estão sendo estimulados na igreja? Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Como é que você mostra que a igreja é importante para você se você vem aqui uma vez na vida e outra na morte? Como é que você diz que a comunhão dos irmãos é importante para você se qualquer passeio, qualquer lazer, qualquer coisinha é motivo para impedir você de estar aqui na comunhão? Eu não estou falando daquelas situações justificáveis, como enfermidade, como alguma dificuldade que surge, é diferente. Eu estou falando aqui daquela situação em que você sabe muito bem: eu tenho todas as condições de estar na igreja hoje com os irmãos, mas eu não estou afim. Eu não estou afim de ir na igreja. Sabe como é que é, né? Ir na igreja sem estar afim, é hipocrisia. Que eu vou adorar a Deus, vou lá cultuar o Senhor, mas Ele sabe que o meu coração não está lá. Isso é hipocrisia. Ok. E quem foi que disse para você que ser desobediente, negligente, é menos pecado do que ser hipócrita? Porque a Bíblia diz: não deixemos de nos congregar. E se você deixa de congregar, por qualquer motivo banal que seja, não estou falando de motivos justificáveis, estou falando de motivo banal. Você não veio, você não se importa com a comunhão, me diz: o que é isso? Não é desobediência? Irmãos, estimula sim o amor e as boas obras. Quando a gente vê a igreja cheia, como está aqui hoje, é gostoso, anima o coração da gente. A gente começa a sonhar um monte de coisa. Dá para a gente pensar em plantar mais uma congregação lá do outro lado da cidade. Um grupo de irmãos aqui pode começar um trabalho novo lá. Olha só, dá para a gente pensar em fazer algo mais, né? A gente começa a sonhar e vai estimulando. E aí a gente vai pegando cada vez mais amor pela igreja. Agora a gente vem na igreja. Você quer ver um dia que a gente tem que policiar o coração da gente para a gente não ficar desestimulado? Quarta-feira. O que tem quarta-feira? Reunião de oração. Oh, meus irmãos, nem 10% da igreja está aqui na reunião de oração. Triste isso. Eu sei, quarta-feira é complicado, horário de trabalho, correria de semana e tal. Mas se você pode estar aqui, esteja. Dizem que a reunião de oração mede a saúde espiritual da igreja. Meu Deus, se isso for verdade. Se isso for verdade, meus irmãos, nossa igreja
Já está saindo da UTI para ir para o cemitério. Já está indo para o velório, se isso for verdade. Mas eu lembro que também que Deus, Ele está presente, Ele ouve a oração de 2, 3, 4. Estão ali buscando a Ele em oração. Estão na presença dEle, Ele ouve. Até mesmo do solitário. Até mesmo daquele que está sozinho e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Me levanta para que eu esteja novamente no meio dos teus filhos, junto com os teus filhos. Lembra do salmista? O salmista fazia essa oração. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Típica oração de um solitário, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Obviamente a gente louva a Deus em todo lugar, mas onde especialmente se louva a Deus? Na comunhão dos irmãos, na igreja. Né? Bem, nessa vida nós temos vários inimigos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Além disso, temos Satanás espreitando como um leão ao nosso derredor para nos devorar, conforme 1 Pedro 5,8. Se estivermos ao lado de irmãos, não nos faltará proteção, não nos faltará apoio, incentivo para prosseguirmos, especialmente quando falharmos. Fracassei, pequei, caí. É tão bom ter alguém do meu lado dizendo assim, vamos em frente. De força em força, até chegarmos na presença de Deus. Porque um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Repito, quando Salomão usa essa figura do cordão de 3 dobras, ele não está dizendo aqui que é o marido, a mulher e Deus. Sim, é verdade. Deus, é importante Deus estar presente no casamento. É Deus quem sustenta o casamento, isso é verdade. E ainda que a presença dele num casamento seja necessária e capacitadora, o ensino não é esse aqui, o ensino é mais amplo. Salomão simplesmente está dizendo, se é melhor ser 2 do que 1, é melhor ser 3 do que 2. Ele está falando de comunhão, ele está falando aqui de mais gente em comunhão conosco, e obviamente Deus é presente, com certeza. Né? Se ele estivesse se referindo só ao casamento, aí a gente ia ter um problema sério aqui. Porque, com exceção de Deus e dos filhos, uma terceira pessoa no casamento é complicado. Né? Uma terceira pessoa entre o casal que não seja os filhos e que não seja Deus, a sogra dando pitaco no casamento do filho e da sua nora, ou da filha do seu genro. O sogro fazendo isso também, né? Os cunhados. A amante. O amante. O vizinho bisbilhoteiro dando pitaco na sua vida a cada minuto. Uma terceira pessoa no casamento não dá certo, gente. A não ser que essa terceira pessoa seja Deus ou os filhos. Aí sim. Deus sustenta o casal. Os filhos, Salmo 127, verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quanto mais filhos você tiver, melhor. Eu e minha esposa sonhávamos em ter 5 filhos. Deus nos deu a Ana. Vale por 10, garanto para você. Vale por 10. Né? Ela come um pouquinho, ela não come por 10, não. Ela come um pouquinho, mas não é esse o problema, não. É pelo valor dela mesmo. Porém, Deus nos deu outros filhos. Nos deu a igreja. Eu digo isso com muito cuidado, porque eu não trato vocês como crianças, eu trato vocês como irmãos em Cristo. Meus parceiros de luta. Irmãos em Cristo, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Mas vocês são a nossa família. É uma família numerosa, eu louvo a Deus por isso. Mas precisamos entender que num casamento
Os dois serão uma só carne. E não os três. Não uma terceira pessoa, porque essa terceira pessoa é uma intrusa. Cuidado com aqueles com quem você compartilha e confidencia as lutas do seu casamento. Cuidado. Cuidado. Cuidado com aqueles que você põe dentro da sua casa. Cuidado. Tome cuidado. Nenhum sucesso fora de casa compensará um fracasso dentro do seu lar. Proteja o seu lar. Proteja o seu casamento. Se houver uma terceira pessoa, que seja Deus. Aí sim eu posso aplicar essa figura ao casamento. Mas também eu posso aplicar essa figura às amizades. Eu vou falar aqui do principal amigo que nós temos, Jesus. Eu encerro aqui citando um trecho do livro do pastor Philip Ryken. Comentando esse trecho, ele diz o seguinte: Jesus disse que não somos simplesmente seus servos, mas verdadeiramente seus amigos. Encontramos a maior recompensa quando trabalhamos em parceria com Ele. Lembre-se, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, mas não tem companheiro melhor do que Jesus no seu trabalho. Confiando em sua graça para nos ajudar com cada tarefa difícil e pedindo a sua bênção para tudo o que fazemos, a despeito das nossas fraquezas e usando-nos para a sua glória. Quando nossos corações estão frios, lembre-se que é melhor serem dois do que um, porque um aquece o outro no frio. Quando os nossos corações estão frios, Jesus nos abraça com seus braços de amor para nos aquecer. Quando caímos, Ele nos levanta, lembre-se. Pois se um cair e estiver sozinho, como se levantará? É melhor ter alguém para ajudar a levantar. Quando eu caio, Jesus me levanta. Lembrando-nos de que nossos pecados realmente foram perdoados e que, pelo poder do Espírito Santo, Ele pode nos ajudar a ficar em pé. Quando nos encontramos em perigo desesperador, é melhor serem dois do que um, porque se alguém vier contra eles, eles resistirão, ambos resistirão. Lembra? Quando nos encontramos em perigo desesperador, lutando contra os poderes do inferno, Jesus nos defende, nos resgata, não só por meio da sua morte, mas também por meio do poder da vida eterna. Jesus é o amigo do qual mais precisamos. Você já se tornou amigo de Jesus, depositando nele a sua confiança? Realmente é melhor serem mais de um quando um dos dois é o melhor de todos. E esse é Jesus. Repito, realmente é melhor serem mais de um quando um dos dois é o melhor de todos. Jesus, o melhor amigo. Cristo também nos provê todas essas bênçãos no seio da família e da igreja. É fato que existem pessoas que receberam de Deus a condição de viverem o celibato. E nós devemos respeitar essas pessoas. Mas são pouquíssimos os que recebem esse dom, o dom de viver uma vida, essa comissão de Deus de viver uma vida no celibato, não casar. Mas lembre-se, celibato implica também castidade. Em castidade. Não faça igual muitos padres que eu conheço por aí que têm filhos. Aí você fala com ele e ele fala, não, mas eu fiz voto de celibato, eu não fiz voto de castidade. Para com isso. Se você é jovem, se você é irmão ou irmã, diz assim, não, Deus, eu tenho cada vez mais ficado convicto de que Deus me quer solteiro.
Não é pecado, não. Se você tem essa convicção, agora eu quero que você saiba que essa é uma vida muito dura. Mas mesmo se você decidir não se casar, você precisa da igreja. Você precisa de amigos. Você precisa de pessoas com quem você deve conviver. Repito, é possível você estar no meio de uma multidão e ser solitário. Tem muita gente assim. É possível você estar num casamento e viver isolado do seu cônjuge. É lamentável, mas é possível. Não embarque nessa. Agora, se você tem o chamado para viver uma vida de solteiro, não se esqueça, se você é crente, uma vida também de castidade. Porque do contrário, se você diz que não, eu vou viver solteiro, mas vive na promiscuidade, não tem louvor nenhum nisso. Não tem louvor nenhum nisso, pelo contrário, isso é pecado. Deus quer ver seus filhos constituindo famílias, criando filhos em sua presença, perpetuando assim a linhagem santa, tal como diz a nossa confissão de fé, lá no capítulo 24, parágrafo 2. O matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por meio de uma sucessão legítima, e da igreja, e a propagação da igreja por uma semente santa, para evitar-se a impureza. O matrimônio é uma bênção de Deus. Não despreze o casamento. Se você quer se casar, lembre-se, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Casamento tem que ser com outro servo de Deus ou com uma serva de Deus. Um crente casando com um ímpio é pecado. E não peça para eu fazer seu casamento, porque se você for membro dessa igreja, você vai ser disciplinado antes. Vai ser disciplinado antes. Casamento misto é pecado. Ah, pastor, mas eu conheço alguns casais que casaram e um era crente, o outro não, depois ele se converteu, ela se converteu, virou uma bênção. Louvado seja Deus por isso. Não, isso é misericórdia de Deus. Agora vem cá. Ponte aérea Rio-São Paulo, 10 voos diários. Você sabe que dos 10 voos diários, Rio-São Paulo, 9 caem. 9 deles não chegam ao seu destino. Acontece um desastre e acabam, e morrem. Só um voo chega inteiro lá. Só os passageiros de um voo chegam inteiros, né? E aí você está para entrar no avião, aí vem a comissária de bordo, né? Antigamente era aeromoça, agora se fala aeromoça é da briga, você tem que falar comissária de bordo. A comissária de bordo vem e diz assim, ufa, a última ponte aérea deu certo, chegaram ilesos lá. Você vai entrar no avião? Mas nem a pau. Mas nem a pau. Bem, eu não entraria. Então você sabe, casamento misto é algo que Deus abomina, Deus não admite isso. Aí você diz, mas eu creio que o meu casamento vai dar certo. O meu futuro cônjuge vai se converter a Cristo. Vai se converter a Cristo. Você tem certeza? A probabilidade é muito maior dele não se converter. E aí? E aí? Mas não é questão de dar certo ou dar errado, é questão de já ser errado. É questão de já ser errado. Se Deus abençoou e houve a conversão, isso acontece em todos os sentidos da nossa vida. Quantos pecados eu já cometi, nem por isso Deus me deixou de abençoar. Mas nem por isso eu vou continuar pecando, porque Deus vai me abençoar de qualquer jeito mesmo. Não, vai não. Toma cuidado. É importante ressaltarmos que os primeiros cristãos não eram solitários, eles eram solidários. Em Atos 2, 44 e 45, nós lemos: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso não é comunismo não, tá, irmãos? Isso não é comunismo não.
Tem muita gente usando esse texto para falar que o cristianismo é comunista, mas nem aqui nem nunca. Comunismo, para começo de conversa, é imposto. Não, você tem que fazer e pronto. Não, o cristianismo não faz assim. O cristianismo nos move pelo amor. As pessoas que fazem isso, as pessoas que distribuíam os seus bens ali, faziam isso por livre e espontânea vontade, não porque tinha um governo dizendo que agora era a norma, tinha que ser essa e pronto. Não é isso não. O que o texto está dizendo é: seja solidário, não solitário. A vida compartilhada é muito melhor do que a vida solitária. Mas é possível você estar compartilhando o mesmo teto, a mesma cama, a mesma refeição com alguém, e você está vivendo solitariamente. Acho que a pior solidão é essa. Não seja solitário. O solitário, ele só preocupa com seus próprios interesses e se opõe ao bom senso. Faz cada loucura. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de andarmos na presença dEle, na presença dos irmãos, na presença da nossa família, na presença de amigos. Porque o céu vai ser uma grande família eterna. O céu vai ser uma grande igreja eterna, onde louvaremos ao Senhor por toda a nossa eternidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.